Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui conforme prometido para poder contar as experiências profundas com Deus, como que Deus me guiou, me preparou, me capacitou para tudo que aconteceu durante a última semana da publicação dos livros, né? Enfim, só para dar um pouco de contexto, vocês viram que eu marquei de lançar 2 livros no dia 15 de junho, ou seja, na segunda-feira dessa última semana. E assim, por que essa data, 15 de junho? Foi porque dia 15 de outubro do ano passado, em um daqueles sonhos que eu já falei que eu tive, onde Deus ele mostrou bastidores da minha vida, me fez ver vários ângulos da minha vida de forma diferente, trouxe confirmação do passado, trouxe ilustrações do presente, enfim, todo aquele processo que eu já gravei em vídeo, já expliquei em outras lives, já fiz postagens, enfim. Dia 15 de outubro eu tive o das escadinhas descendentes, que esse eu já fiz um Reels contando, já contei na outra live, e assim, aí eu não vou dar detalhes sobre ele de novo. Mas nele eu falo que eu tento falar que eu ia lançar um livro ainda naquele mês de outubro, e eu não consigo falar isso no sonho. Por quê? Porque isso significa que eu não ia conseguir lançar aquele livro em outubro, nem em 2025. Então, assim, mas aí dia 15 é que eu já estava com os dois praticamente prontos, tanto com o Mistério da Locadora, que seria esse, que eu já tinha, né, estava fazendo desde aquela época e achava que ia ser uma crônica de 5 a 7 páginas, quanto Enigma das Origens, que começou em janeiro desse ano, na viagem que eu fiz lá para casa do meu amigo e que ele me fez o desafio, como eu já expliquei no outro vídeo também. Mas enfim, então assim, como os dois, né, já estavam praticamente quase prontos, e eu ia lançar eles impressos na FEFIC, dia 15 de julho, né? Então assim, aí ficou 8 meses do sonho, e há um mês da FEFIC, para os lançamentos digitais, né? Um mês dos livros impressos. Então, por isso que estipulou essa data, dia 15 de junho. Mas o que aconteceu? Quando tava faltando, assim, uma semana, nenhum dos dois, tipo, estavam prontos do jeito que deveriam estar. E nisso eu comecei a ficar um pouco desesperado. Porque, assim, porque o problema não é nem em relação ao conteúdo. O conteúdo deles estava pronto. A escrita, tudo assim estava pronto. O que faltava, né? Faltava pouca coisa. Faltava ajeitar a conclusão de um dos livros, faltava fazer um poema no, no outro livro, faltava organizar sumário, faltava. É, ai, deu branco aqui no que eu ia falar. Ah, tá. E principalmente era o que estava demorando mais. Faltava conferir as revisões, que o Mistério da Locadora, né, ele foi para revisão e eu precisei conferir uma a uma cada revisão para ir trocando meu arquivo. Então isso foi o que mais demorou. O outro livro, ele já estava assim, pronto, mas o Mistério da Locadora, faltava mais isso, era isso que estava demorando mais. Só que o problema principal não era esse, o problema principal é que, para publicar dia 15 de junho, como eu tinha prometido, eu precisava ter as capas completas, que não era eu que ia fazer, né, contratar uma empresa, né, uma pessoa para poder fazer para mim, e precisava ter a ficha catalográfica e o registro, que também não sou eu que faço, né? É a CBL que faz, tem que entrar com pedido, fazer os pagamentos para eles poderem fazer esse registro e essa ficha. Só que não dá para fazer nem a capa e nem registro, nem ficha, se não souber a quantidade de páginas. E além disso, para fazer a capa ainda precisava do QR Code apontando para o site, que não tinha, e precisava também do. Ai, gente, tá fugindo assim. Tanta coisa que aconteceu que meio que dá um branco assim na hora de explicar. E precisava da sinopse de um dos livros e precisava atualizar a minha biografia. Porque assim, porque a que eu
eu coloquei nos outros livros que eu publiquei, que tá no site, nas redes sociais, na Amazon e tal, tava bem desatualizado. E eu queria dar uma atualizada nela e uma melhorada. Então, assim, então faltava tudo isso. E eu não sabia meio que por onde começar. Então, assim, então eu tava no culto, dia domingo. Eu não sei exatamente a data, eu teria que fazer a conta. Que dia 15 de junho, né, seria segunda. Então, dia 14, um domingo, 13, 12, 11, acho que 7 de junho, alguma coisa assim, alguma coisa assim. E assim, aí eu tava lá no culto e tava tendo, né, um louvor. E no louvor eu tava pensando sobre tudo isso. Senhor, me ajuda, me capacita. Eu acho que eu não vou dar conta. É, talvez eu tenha me precipitado em ter estabelecido essa data. Me ajuda, me capacita, porque eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar. Tipo assim, parece que tá tudo pronto, mas é muita coisinha, isso pode travar. É, os, o que eu tinha que contratar, né, os serviços de registro de capa e tal, pode atrasar. Então, assim, então eu tô com medo de não dar certo, tô com medo de não dar conta. Por favor, me ajuda, por favor, me capacita. E assim, enquanto eu tava lá louvando e fazendo, né, essas orações, na hora, assim, eu desandei a falar em línguas, sério. Desandei a falar em línguas. E assim, e não era momento para isso no culto, não era momento de clamor, não era momento de oração coletiva, não era momento disso. Era momento de louvor, tava todo mundo sentado louvando. Porque assim, porque eu meio que sou a única, né, que louva em pé, mesmo quando não é do meu conjunto, da minha oportunidade. Mas assim, mas tava todo mundo sentado, ouvindo o louvor ser ministrado. Então, assim, aí o que eu tive que fazer, né? Eu tive que ajoelhar para poder fazer o que a Bíblia fala. Assim, se você fala, né, em línguas em público, e não tem intérprete, isso significa que aquilo não é uma mensagem para a igreja. Isso significa que aquilo é para edificação pessoal, é uma oração pessoal. Então, assim, então não é para levantar a voz, para chamar atenção, que é o que muita gente faz, né? Para poder mostrar o quanto que é espiritual, o quanto que tá recebendo de Deus e tal, quer fazer, tipo, da forma mais alta e mais escandalosa que consegue. Mas não é isso que, né, que a Bíblia manda. A Bíblia manda o quê? Se não tem intérprete, é porque não é para edificação da igreja, é para edificação pessoal. Então, é para falar consigo mesmo e com Deus. Então, assim, então, essa, né, é a instrução da Bíblia. Então, foi isso que eu fiz. Eu ajoelhei. Como eu já fiz várias vezes, né, que eu quis orar, eu senti de orar no meio do culto, mesmo que não era em línguas nem nada, mas que não era um momento de oração ali, eu simplesmente tive o meu particular com Deus ali, sem incomodar ninguém. Foi o que eu fiz. E assim, mas eu fui falando. Parecia assim que nunca mais ia parar de falar em línguas. Sabe assim? E aí, né? Eu lembro que eu levantei, porque ia começar a palavra e eu ainda tava falando. Assim, quase sussurrando, né? Pra ninguém ouvir, mas eu ainda tava falando. Então, assim, só parou mesmo quando o pregador começou a pregar. Aí sim. Aí realmente parou. E eu entendi que eu tava sendo atendida na oração que eu fiz. Porque qual foi a oração que eu fiz? Me capacita, porque humanamente o que eu preciso fazer e o que eu creio que o Senhor está me direcionando a fazer, que seria, né, a publicação desses livros no dia 15, não dá certo. Então, assim, então eu saí de lá crendo que, né, que Deus, né, ele realmente me capacitou. Porque eu já falei, né, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e pra todo mundo, assim, que eu tenho oportunidade, que toda vez, assim, que Deus, ele me leva a falar em línguas, é justamente pra capacitação. Pra capacitação de coisas que eu não conseguiria orar de forma consciente, né? Então, assim, então Deus, ele me toma para orar em línguas para poder orar no tempo certo, antes do tempo cronológico, porque são coisas, né, que eu não creio, que eu não quero, que eu não sei, mas que Deus sabe que vai ser importante, então ele me faz, né, orar em línguas para poder me preparar para aquilo. Só que dessa vez, eu realmente pedi por essa capacitação, porque eu sabia que precisava da capacitação, mas porque eu não sabia o que fazer. E assim, e foi realmente um milagre. Assim que o culto acabou, eu fui vendo, assim, um mapa. Assim, praticamente um mapa desenhado na minha mente do que eu deveria fazer. E assim,
É até meio difícil explicar isso. Mas foi assim. Veio, né, um mapa de que, assim, que naquele domingo mesmo, naquele domingo à noite mesmo, o que eu deveria fazer? Primeiro, eu deveria orar e buscar a Deus para poder fazer a sinopse que faltava. Orei, busquei, clamei, e Deus ele me inspirou para poder escrever a sinopse. A sinopse foi escrita, assim, eu fui lá e escrevi a sinopse, deu certo. Depois eu orei, busquei, para poder melhorar a biografia, e deu certo. Fiz, né, biografia, tudo bonitinho, certinho. Depois, fazer os fazer QR Code apontando pro site. Foi o que. Aí eu fui e fiz isso. E assim, foi tão assim, sobrenatural, tão incrível, que até essa é a parte de trás de um dos livros eu tive inspiração para fazer. Porque eu tinha feito essa parte da frente, ia fazer, né, a sinopse, mas aí eu já fui, fiz a parte de trás de um deles também, do outro não, porque do outro precisava de desenho, de ilustração, e aí eu sei que ilustração já não é comigo. Então eu teria que pagar para fazer mesmo. Enfim. E com isso, o que eu já tinha com isso? Eu já tinha em mãos tudo que precisava pra capa. Então, no domingo mesmo, eu já mandei. Assim, não tinha o ISBN ainda, o registro, né, que precisava colocar na capa, mas aí eu fui, fiz o aviso lá pra menina que ia fazer a capa e falei, olha, aí tá, biografia, sinopse, tá tudo aí. E aí você já pode começar a fazer a capa, que quando sair o registro é só inserir o ISBN. Aí na segunda-feira eu já acordei, assim que eu acordei, a menina já falou comigo, já falou que tava tudo certo, que tava tudo ok. E naquele dia mesmo eu já começava a trabalhar na capa. E aí eu fui, liguei o computador, abri meus arquivos, olhei para um livro e falei assim: quantas páginas vai ter isso aqui? Aí veio 150. Aí depois eu olhei para o outro e falei assim: quantas páginas vai ter isso aqui? Aí veio na mente 160. Aí eu falei assim: bem, ainda falta ajeitar algumas coisinhas aqui, mas eu já tenho o número de páginas. Então, com isso, eu já posso pedir registro, já posso pedir ficha, já posso pedir tudo. Já fui naquele segunda mesmo, já entrei com pedido, com tudo. E, da mesma forma que Deus inspirou e que Deus me mostrou, tudo estava pronto. Tudo assim, já estava pronto. Já estava capa pronta, registro pronto, ficha pronta. Já estava tudinho pronto. E assim, e ainda teve uma outra situação aí, que eu acredito que também entrou, né, na oração, que era uma coisa assim que eu não esperava passar por isso, eu não esperava enfrentar isso. E assim, e que eu acredito que aquela oração em línguas me capacitou para isso também, para essa outra situação aí, que assim, que eu não posso falar aqui, não posso entrar em detalhes aqui, porque envolve outras pessoas no meio. Mas eu acredito que aquela oração em línguas ali no culto serviu para capacitar para isso também, para me manter firme e falar, eu tenho uma direção clara de como fazer. Então, e é isso. E é isso. E assim, ia não me preocupar muito, não me assustar, não sofrer, enfim. E pronto. Aí, e não acabou. Não acabou. Então, assim, aí no resto da semana foi ajeitar ali, né, o poema, conclusão, ajeitar algumas coisinhas e de fato deu tudo certo, ficou os números de páginas certinho que eu tinha visualizado, certinho. Aí, pra outra coisa que aconteceu, que assim, que eu também senti diretamente um recado de Deus falando, né, pra mim, foi que, sabe, sexta-feira daquela semana, ia ter uma vigília da regional aqui da igreja e convidaram o nosso grupo de jovens para poder cantar e ministrar. E tava tudo certo para todo mundo ir, né? E eu tava sentindo muito de Deus que eu tinha que ir, que eu tinha que estar lá. E isso, assim, é humanamente impossível, porque tá um frio aqui. Tá frio, mas tá frio, assim, que eu tô, tipo, enrolada debaixo de coberta o dia todo, praticamente. Assim, esses últimos dias melhorou um pouco, mas aqueles dias lá daquela semana, assim, tava a temperatura, assim, congelante. Muito, muito, muito frio mesmo. Então, só por Deus mesmo, sabe? Pra poder sair de noite, de madrugada naquele frio. Só com Deus mandando mesmo. Só que, assim, acabou que todo mundo desistiu.
né? Todo mundo desistiu. E quem ia era só alguns rapazes sozinhos, em um carro só. E disseram que eu não podia ir porque eu seria, né, a única moça e não teria espaço no carro. Só que como eu tinha certeza que Deus, ele tinha, né, falado pra mim que eu tinha que ir, então o que que eu virei e falei assim? Então faz o seguinte pra mim, grava. Grava as ministrações. Porque aí eu vou ser ministrada aqui mesmo. Porque eu tenho certeza que tem algo lá que Deus quer que eu seja ministrada. Não sei o que, mas eu sei que tem. E eles fizeram isso. Gravaram, nem me mandaram. E assim, isso já era bem de madrugada, já era pra lá das 2 da manhã. Aí sábado, que era assim, o último dia que eu tava finalizando, né, as revisões lá do Mistério da Locadora, que é de comparar, né, as revisões, a revisão que a revisora fez com o meu texto e colocando e mudando o meu texto de acordo com o que a revisora fez. Aí eu estava ouvindo as ministrações. Assim, eu confesso que eu até achei um pouco estranho, né? Porque quando se fala vigília é para orar. Mas eu não vi, assim, um período de oração. Eu vi louvor e pregação. Foi isso que teve. Mas assim, aí a pregação, ela falou assim, diretamente comigo e foi só confirmação. Assim, foi só confirmação. O pregador, ele estava falando, né, da importância de ser capacitado, né, por Deus, da importância dos dons espirituais para o ministério, para a execução da obra de Deus, para a execução do ministério, que não é sábio e não é prudente tentar o ministério, mesmo assim que a gente saiba que é aquilo que Deus ele tem para nós com as nossas próprias forças, sem os dons espirituais. Isso não é prudente fazer. Aí ele falou daqueles que tiveram, né, experiências com dons e tal, e começaram a estudar, e aí passaram a negar, dizer que não precisam mais disso, que não creem mais nisso, que não acreditam mais nisso, e que acham que vão cumprir o ministério só é, com os próprios recursos, com o próprio conhecimento, com o próprio entendimento bíblico. O pregador estava falando não dá, que não dá, que isso é humanamente impossível. E assim, e é lógico, né? Dispensa comentários assim do quanto que isso foi confirmação, porque é o que aconteceu. Era o que acontecia comigo, né? Exatamente assim. Deus, ele queria me usar com os dons espirituais, eu não aceitava de jeito nenhum, dizia que não precisava disso. Primeiro dizia que não cria, aí, quando passei a experimentar, dizia que não precisava, enfim. Eu já tenho vários textos, lives, tudo falando sobre isso e eu não preciso explicar isso aqui. Então, quando eu fui ouvindo aquilo ali, foi assim: Deus, ele falando comigo, ele confirmando, né? Tudo o que eu vivi, o que eu falo, né? O que eu testemunho, sabe assim. Foi uma experiência muito parecida com a do Graça Brasil 2020. Eu gravei um vídeo contando sobre isso aí recentemente também. Foi bem parecido. Aí teve até uma hora, né, que o pregador, é, ele meio que se exaltou e ele falou assim, e muitas vezes quem tá nessa daí que já recebeu dons, já recebeu capacitação, mas não quer, mas não aceita, acha que vai seguir sem isso. Deus, muitas vezes, ele permite situações muito difíceis, ele permite que a pessoa seja encurralada, digamos assim, e aí ele fica olhando e falando assim: eu quero ver, só quero ver até onde você aguenta com as suas próprias forças. Quero ver até onde você aguenta com as próprias forças. E assim, ele falando comigo aí, tá vendo? E assim, né? Porque todo mundo sabe que eu recebi o dom da escrita, né, no batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a mente, né, ela era muito rápida, a mão não acompanhava, então eu escrevia tudo errado, as frases saíam todas incompletas, comia parágrafos, comia letras, assim, era um caos, era um caos. Isso sem falar, né, a questão de hiperfoco e vários hiperfocos, né, que eu tinha coisas completamente inúteis, aí era, né, assim, tinha, né, um hiperfoco num assunto, aí depois não queria mais saber, depois tinha outro, e muitas vezes eram só coisas, assim, que não tinha futuro, então eu tive outra confirmação, assim, que se não fosse essas experiências, se não fosse, né, eu ter finalmente me rendido a elas, era capaz de não ter nenhum livro até hoje. Primeiro, assim, que não teria nem assunto para poder falar. Porque os assuntos que eu falo, a grande maioria, com poucas exceções, são
sobre isso, sobre a importância, né, dos dons espirituais, do poder de Deus, das experiências com Deus, enfim. Então, assim, então, você não teria livros, não teria eventos, não teria ajuda a outros autores, ou seja, nada do que eu faço hoje existiria se não fosse aquela entrega no passado de reconhecer, não, a minha força não é suficiente, meu conhecimento bíblico não é suficiente, andar em santificação não é suficiente. Precisa da capacitação sobrenatural, precisa dos dons espirituais, porque senão o ministério ele não vai acontecer. Eu não vou conseguir servir a Deus da forma que Deus quer que eu sirva a Ele. E assim, naquela época eu ainda nem sabia do que Deus queria me usar, qual que era o propósito de Deus. Eu ainda não tinha noção nenhuma disso na época. Eu era muito nova, eu era adolescente ainda, né? Eu era adolescente ainda. Então, assim, tudo isso daí foi confirmação, sabe? Foi confirmação. E assim, foi como um bálsamo, sabe? Por isso que eu entendi. Por que Deus queria, né, que eu fosse ministrada isso? Pra eu entender que eu realmente estava no caminho certo. Não que eu duvidasse. Ou algo do tipo, porque eu não duvido. Mas sabe, assim, quando Deus, ele quer agradar a gente, assim, tipo, mimar a gente, assim, literalmente? Eu me senti exatamente assim. E, assim, que muita gente, né, se sente, né, mimado e tal, quando Deus, ele realiza, né, nossos desejos, dá alguma coisa, material, um sonho, uma conquista, uma coisa assim. E não que isso não seja importante, eu fico muito feliz quando Deus faz isso comigo. Mas eu fico mais feliz ainda quando ele usa pregações, né, ministrações e até outras pessoas para confirmar o caminho dele na minha vida. Isso é maravilhoso, isso é incrível. E assim, ainda teve outra. Eu, né, menstruei no final daquela semana. No final daquela semana eu menstruei. Geralmente quando eu menstruo, né, eu fico desanimada, cansada, sem querer fazer nada. Assim, eu não tenho dores, aquela coisa assim, igual muitas mulheres têm, mas eu fico meio indisposta, aquela coisa toda. E muitas vezes, assim, aí são 1 ou 2 dias ali que eu não trabalho, né, que eu não faço nada, que eu procuro ficar mais em repouso, né? E assim, e dessa vez eu não senti necessidade disso. Eu, assim, trabalhei normal o dia todo, sem sentir nada, nada. Só assim, no final ali do sábado, no finalzinho ali do sábado, depois do Jogo do Brasil, eu comecei a sentir uma leve indisposição, assim, um leve cansaço, e eu tava quase terminando a revisão do Mistério da Locadora, integrar as revisões, no caso. Tava quase terminando, faltava ali, tipo, 2 páginas e meia. E assim, aí eu lembro que eu dobrei o joelho e falei: o Senhor me trouxe até aqui. Então agora, o Senhor, eu creio que o Senhor vai me capacitar para terminar essa parte hoje. E assim, mal está acabou na hora. Eu fui, sentei ali, terminei e pronto. E aí no domingo foi fazer o poema. Peguei lá o poeminha de 2004, orei, busquei e falei assim: Senhor, me inspira para poder fazer um poema que espelhe essa mesma estrutura aqui que eu escrevi em 2004, mas que espelhe a maturidade, o pensamento, as experiências que o Senhor me deu hoje. Eu acho que nunca saiu um poema tão rápido. Até porque, assim, eu já fiz poucos poemas na minha vida, né? Não é algo, assim, que Deus, ele faz tanto, assim, na minha vida. Mas eu já recebi palavras que Deus, ele vai começar a me usar mais nisso também. Se for de Deus, vai se cumprir. Eu creio. Mas, enfim. Eu sei que eu fiz, assim, e ficou bom. Não porque eu fiz, mas porque eu tenho certeza que Deus, ele me inspirou pra poder fazer aquilo ali. E é isso, sabe? Essas são as experiências que eu tive, assim, o que Deus falou comigo, o que Deus fez. E, assim, eu acho isso incrível. E sim, dia 15 já estava tudo publicado. Foi publicado antes. Um deles foi publicado bem antes. O outro, né, esse da locadora foi publicado ali na madrugada de domingo para segunda. Mas segunda já estavam todos disponíveis. Pelo menos a versão em e-book. Porque a versão impressa já foi para gráfica também, já, né? E tal, mas eu só vou ter acesso na Fefic, que vai ser do dia 16 a dia 19 do próximo mês. E é isso. Talvez para muita gente isso seja simples demais, básico demais, mas assim, mas para mim significou muito e eu queria muito dividir isso com vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu vi que algumas pessoas entraram depois, entraram com eu já falando. E assim, aí para entender, né, o que aconteceu, para entender o contexto, vai ficar salvo aqui. É só vocês irem lá e voltarem. Fiquem todos com Deus. E é uma coisa que eu
eu sempre digo, a gente não perde nada por nos posicionarmos na posição que Deus quer, porque Ele nos conhece e Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. E é isso, fiquem todos com Deus, boa noite!